E aí, amigos, tudo bem? Aqui é o Ali Show para mais um vídeo. Tava meio sumido aí por esses dias aí, mas estamos aqui de volta nesse Dia dos Pais, frio. Então, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, sair um pouco daquele modelo dos reacts lá que eu tava fazendo. Não que eu vá deixar de fazer, né? Mas não sei, com o tempo vamos ver. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui. E hoje a gente vai fazer uma análise da rodada da Copa do Brasil, desses confrontos que teve da Copa do Brasil. Eu tô com a tela aberta aqui, só para olhar os confrontos mesmo. A gente não vai ver vídeo, nem vou ver nada, porque não quero correr o risco da Globo vir aqui derrubar meus vídeos. Mas vamos lá. Só para esclarecer, gente, eu não pude ver todos os confrontos. Eu também não pude. Eu queria ter feito esse vídeo antes, só que eu não consegui também, porque, né, sou CLT, então eu trabalho. Então tô tirando esse dia disponível de hoje aqui para fazer essa análise dos confrontos. Como eu disse, eu não pude ver todos os jogos, né? Até porque não tem como, mas eu vou analisar jogo por jogo aqui. Teve alguns que eu consegui ver. Eu vou analisar dos menos impactantes para os mais impactantes, né? Então, o tema aqui, ó, teve. Começar aqui. Bragantino e Botafogo. Cara, Botafogo conseguiu construir bem sua vantagem ali no primeiro jogo. 2-0 pro Botafogo jogando dentro da sua residência. Com isso era só construir o resultado ou jogar pelo empate aqui em Bragança Paulista. E era show de bola. E o Botafogo foi lá, foi além, fez um 1-0 contra o Bragantino que vem de uma decadência aí, desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. Jogou com São Paulo, inclusive o São Paulo está invicto no Brasileiro desde esse jogo, obrigado Bragantino, que eu pensei que a gente ia perder. Porque o São Paulo, toda vez que vai jogar lá em Bragança Paulista, parece que acontece alguma coisa, os caras desaprendem a jogar bola. Isso aí só me lembra o 4-2 lá do jogo do Perninha com o Diniz, né? Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui. Ai, ai. Então, vitória tranquila, o Botafogo se classificou, tá entre os oito melhores aí. Tem tudo para chegar longe, apesar de não ter mais aqueles mesmos craques, né? O Igor Jesus foi embora, o Luiz Henrique, né? Que já tá desde o início do ano aí, fora do Botafogo, mas dependendo do confronto que for ter aí nessas oitavas, nessas quartas de final, né? O Botafogo pode ir tranquilo aí pra essa Copa do Brasil. Bahia e Retrô, time do nosso grande Rogério Ceni, 3-2 pro Bahia no agregado. Primeiro jogo 3-2, jogo de volta 0-0. Vindo de um jogo que um time treinado pelo Rogério Ceni, né? Eu que tenho o Rogério Ceni como ídolo, né, de São Paulo, como jogador, treinador, ele tem uns momentos ali contestáveis na carreira dele. Então, se for levar em conta que o Bahia conseguiu fazer um 3-2, né? Que se bem que não podia ter tomado dois gols do Retrô, né? O sistema defensivo do Rogério é muito falho, né? Posso assim dizer. Você pode pegar pelo jogo de ontem, do Bahia e Fluminense, conseguiu tomar três gols do Flu, por sorte conseguiu um empate. Mas é bem a cara de Rogério Ceni mesmo. Quando treinava o São Paulo aí, eu lembro de um São Paulo e Goiás, cara. São Paulo saiu ganhando de 3-0 e deixou empatar, mano. Só que também não dá pra esperar muita coisa de um time que tinha Léo Pelé na zaga, né? Mas confronto tranquilo pro Bahia, uma grande surpresa, pode chegar longe, dependendo de quem pegar nessas quartas de final. Mas se o Rogério conseguir arrumar bem o sistema defensivo dele, pode chegar longe. Pode chegar longe. O Rogério Ceni ele é contestável realmente em alguns pontos dele como técnico, mas se ele arrumar ali a defesa dele, quem sabe ele não pode surpreender a gente aí nessas quartas de Copa do Brasil. Pode chegar longe. Que Vasco da Gama e CSA, nosso querido Vasco, o time do nosso Fernando Diniz. Eu também não pude assistir o jogo, vi só alguns momentos, né? Um empate na ida em 0-0 lá na casa do CSA. Aí o Vasco só tinha que decidir aqui em São Januário, mas todo torcedor vascaíno, infelizmente, hoje é traumatizado aí com o clube. Vindo do Vasco, eles não estavam tão esperançosos assim, né? Não, se bem que quem sou eu pra falar, né? Eu não tô lá no meio da torcida dos caras. Só que o Vasco conseguiu abrir um 3-0 logo no primeiro tempo, no jogo da volta em São Januário, um placar muito bom. Só que aí na volta do segundo tempo foi lá e tomou. O CSA diminuiu com um gol. E o engraçado
Não, torcida do Vasco, meu Deus. Que mesmo ganhando de 3-1, na hora que o Vasco tomou o primeiro gol, dava pra ver no semblante dos torcedores do Vasco, mano. O medo de tão traumatizado que eles estavam, que é a cara do Vasco tomar um empate ou até uma possível virada do CSA, com todo o respeito ao Vasco, a história que o Vasco tem, né, que infelizmente foi afundada aí por péssimos dirigentes aí, cheio de escândalos, o fracasso da 777, tanto é que teve essa semana aí teve uma denúncia aí de um possível sequestro contra o presidente Pedrinho, mano, que é um absurdo você pensar num negócio desse. Mas tem gente que falou que poderia ser uma cortina de fumaça ali pra ver o que encobrir as cagadas do presidente do clube. Mas o Vasco conseguiu, foi lá, segurou o 3-1. Teve a possibilidade de fazer mais, mas o 3-1 já segurava o resultado e aí o Vasco avança aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Se bem que se for lembrar da trajetória do Vasco no passado, o Vasco chegou até a semifinal, foi longe. Se tivesse tido um pouco de competência para passar pelo Atlético Mineiro, poderíamos ter tido um grande clássico na final entre Vasco e Flamengo, mas sucumbiu aí para o Atlético Mineiro na semifinal. É, o Vasco aí, se passar, pegar um confronto um pouco mais equilibrado aí nessas quartas de Copa do Brasil, talvez pegar um Bahia, um Botafogo, quem sabe a gente não vê o Vascão aí na semifinal de novo. Grande Vasco da Grama, Vasco da Grama é foda. Falei Vasco da Grama sem querer. Nosso querido Vasco da Gama, quem sabe não pode chegar longe, chegar aí a uma semifinal de Copa do Brasil de novo e talvez surpreender a gente chegando a uma possível final. Já pensou, gente? O Vasco aí ganhando um título de expressão depois de tanto tempo para dar uma aliviada aí pros torcedores vascaínos que até que eles merecem aí depois de tanto sofrimento aí que teve durante esses anos aí com péssima gestão e administrações. Ahn, CRB e Cruzeiro. Esse aqui eu consegui assistir esse jogo. Eu assisti o jogo. Primeiro não, mas assisti o segundo jogo, o jogo da volta. Cruzeiro que eu achei que poderia ter dado uma zebrada aí nesse jogo da volta, porque conseguiu só um 0-0 jogando em seus domínios. E quem conhece o CRB sabe que é difícil enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, a casa deles. Mas foi um jogo ali equilibrado ali no início, o CRB tentou dar uma pressionada. Mas aí o Cruzeiro conseguiu abrir o placar numa jogada de escanteio, um gol de cabeça do jogador do Cruzeiro. Eu não vou lembrar o nome dele agora, deixa eu só ver aqui. Gol do Lucas Vilalba. Conseguiu fazer 1-0 ali logo no primeiro tempo. Vai pro intervalo, volta mais tranquilo. Tenta administrar ali o placar do jogo. Aí me sofre um pênalti, cara, bem nos minutos finais. Só que aí eu lembrei que tem um Cássio no goleiro como goleiro do Cruzeiro, né? E, gente, clubismo à parte, todo mundo sabe que ele fez uma grande história no Corinthians, só que uma coisa que eu tenho que admitir o Cássio é um puta goleiro. Ele é um puta goleiro. Na hora que eu vi que foi pênalti, eu falei, mano, o Cássio vai pegar isso daí, mano. Certeza que ele vai pegar, não deu outro. O Cássio foi lá, defendeu um pênalti, uma baita defesa. Contestar aí, a gente viu umas imagens, né, que tinha um jogador do Cruzeiro entrando na área do pênalti logo assim que foi autorizada a cobrança, mas se você for olhar no mesmo frame da imagem, logo acima, já tem um jogador do CRB entrando na mesma hora na área do goleiro, então eu acho que não tem muito o que contestar, né? Saiu elas por elas, mas grande defesa do Cássio. E logo em seguida, aos 6 minutos de acréscimo, Carlos Eduardo vai lá e diminui não, ele aumenta a vantagem para 2-0 para o Cruzeiro, Cruzeiro classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Um grande confronto, Cruzeiro que gosta muito dessa competição, 6 vezes campeão e, gente, o Cruzeiro só ganhou Copa do Brasil só em cima de time grande, mano. Duas em cima do Flamengo, uma em cima do São Paulo. Essa aí eu não tenho tanto trauma porque eu era bem garoto quando aconteceu, então nem tenho lembranças dessa final de Copa do Brasil. Uma em cima do Corinthians, uma em cima do Palmeiras e uma em cima do Grêmio. 6 conquistas gigantes do Cruzeiro, cara. E o Cruzeiro vem no ódio para querer pegar essa sétima taça. E se continuar na pegada do brasileiro, talvez eles cheguem longe, hein? Vamos ver. Cruzeiro aí é um dos favoritos a levar esse título aí. Taranã, taranã, taranã. Vou pegar aqui só para me organizar de novo.
Flamengo e Atlético Mineiro. O que é dito por muitos como a maior rivalidade interestadual do país. Tipo assim, pra mim, ela é grande, é uma grande rivalidade, mas pra mim não é a única, em termos de rivalidade mesmo. Pra mim, ela não é a única maior. Até porque a gente tem vários clássicos interestaduais que competem de igual pra igual. Se eu for pegar ali um Cruzeiro e Palmeiras, Corinthians e Internacional, que esses aí o bicho pega, as torcidas faltam se matar. São Paulo e Vasco também. Tem grandes confrontos aí interestaduais que o bicho pega fogo, mano. Pega fogo mesmo. E foi um grande jogo. Pra mim, uma surpresa o Atlético Mineiro ter conseguido fazer 1 a 0 lá no Maracanã. Mas também um erro bobo ali da defesa do Flamengo. Quiseram sair jogando igual o time do Fernando Diniz, tocaram a bola na área, vacilaram e tomaram 1 a 0 com o gol do Coelho. Aí com isso o Atlético Mineiro só precisou administrar o resultado, que sabia que resolvia nos seus domínios, lá na Arena MRV, famosa Arena Meu Rival Venceu, piadas à parte. É, E aí teve o jogo da volta, né? O Flamengo, todo mundo sabe da qualidade do Flamengo, tem ótimos jogadores, mas por ser um nível de rivalidade, eu não imaginei que o Atlético Mineiro poderia dar um vacilo e ceder um gol pro Flamengo. Mas o Flamengo foi lá, conseguiu fazer um gol com um Cebolinha. Com isso deixou o confronto mais tenso. O Flamengo tentou atacar, o Atlético Mineiro tentou contra-atacar de volta e no fim acabou 1 a 0 Flamengo, disputa por pênaltis. Na disputa de pênaltis, estava equilibrado até o Wallace Ian pegar a bola. Aquele moleque foi numa marra pra bater aquele pênalti que ele perdeu e mereceu perder aquele pênalti. Porque, mano, você dentro da casa de um dos seus maiores rivais, você vai lá, chega com aquela marra toda. Mano, se ele faz, puta, herói. O cara ia ser ovacionado, mano. Mas o cara me pega, me isola a bola acabou de passar aqui na porta da minha casa, inclusive. Isolou, mandou longe, mandou lá pra casa do caralho, mano. Cara, se o Everson foi lá, deu uma de Rogério Ceni, converteu a cobrança dele de pênalti e classificou o Galo para as quartas da Copa do Brasil. Um gigante aí que caiu logo nas oitavas de final, né? Flamengo fora, Atlético Mineiro classificado, classificação merecida do Atlético Mineiro. Fluminense Internacional, Fluminense voltou mal do Super Mundial de Clubes, perdeu 4, se não me engano, seguidas no Campeonato Brasileiro. Que inclusive logo depois daquele jogo contra o São Paulo, que tomou 3 a 1 no Morumbi, primeiro jogo contra o Inter na casa do Inter. Todo mundo achou que o Inter ia passar de forma fácil, né, em casa, apesar do Inter não estar num bom momento também, no brasileiro. Mas o Fluminense vai lá, me surpreende com 2 a 1 na casa do Internacional. Acho que tem muito pelo fator Renato Gaúcho também, né? O Renato Gaúcho gosta de jogar contra o Inter, ele gosta de ganhar do Internacional, então com certeza isso foi uma motivação a mais pro Fluminense ganhar do Inter em casa, né? Jogo da volta nos domínios do Fluminense, no Maracanã. Empate em 1 a 1. O Fluminense abre o placar e o Internacional empata logo em seguida com um pênalti marcado para o Inter. Mas o Inter ainda precisava fazer mais um gol para tentar levar para uma possível disputa de pênaltis, só que porém sem sucesso. Fluminense 3 a 2 no agregado. Fluminense classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora vamos para Atlético Paranaense e São Paulo, cara. Ai, cara. Vamos lá. São Paulo e Atlético Paranaense, primeiro jogo aqui nos domínios do Morumbi. Crespo pegou, foi com um time misto, que pra mim foi o primeiro erro, devia ter ido com um time titular nesse primeiro jogo para abrir uma boa vantagem e aí sim vir com um time misto no jogo da volta. Mas o Crespo foi lá com os reservas, time misto na verdade, conseguiu fazer um bom jogo. Logo no início a gente passou um sufoco ali, teve uma bola ali do Allan Kardec que passou
A direita do gol do Jandrei, por sorte foi pra fora, mas aí foi o único lance de perigo mesmo do Atlético Paranaense. São Paulo dominou o resto do jogo, conseguiu abrir 1-0 com um golaço do Pablo Maia ali, primeiro tempo. Segundo tempo, mais um gol do Ferreirinha, Neto que se cuide, 2-0, placar bom, dava para ter feito mais. Quase fizemos um terceiro com um gol do Enzo Dias que pegou no travessão, cara. Que pegou no travessão. Ai, cara, se aquela bola entra, mano. Que pegou no travessão. Aí o São Paulo começou a relaxar, começou a brincar, achando que era o Real Madrid, pra fazer graça. O Atlético Paranaense vem com Viveiros. A segunda bola no gol, das duas únicas que chutaram no gol de São Paulo o jogo inteiro, passa debaixo da perna do Jandrei, o que diminui para 2-1 a vantagem e deixa o placar meio que em aberto por um empate para jogar lá na Arena do Atlético Paranaense, que seria difícil, a gente sabe, mas quando a gente tomou esse gol eu já falei, puta, fudeu, mano. Fudeu. Que é a cara de São Paulo ser eliminado com um placar desse. Sendo que a gente podia ter feito mais. O que foi o grande erro do São Paulo foi não ter decidido em casa. Se faz o 3-0 no Morumbi, ou mais, que podia ter feito mais, a gente estava classificado tranquilo. Nem precisava se preocupar com o jogo da volta. Pegava, metia os reservas ali na Arena da Baixada, administrava o resultado, e mesmo se a gente perdesse de 2-0 a gente estava classificado. Mas não. O São Paulo quis ir com um time misto no primeiro jogo. Se bem que das três competições, a Copa do Brasil era de menos importância, né? Apesar de pagar uma boa grana, que seria importante para o São Paulo, mas como a gente já conquistou ela em 2023 de forma épica, de passagem, o São Paulo não estava dando tanta importância para a Copa do Brasil esse ano. Acredito que seja o grande foco. O que a gente quer, eu como São Paulo, mesmo é o tetra da Libertadores, embora seja muito difícil. A nossa chave é bem complicada. Mas aí no jogo da volta, ele vai com o time titular. Logo no início do jogo, Rafael é expulso numa cagada do Alan Franco e do Arboleda, que eu culpo mais o Arboleda por essa expulsão do Rafael do que o próprio Rafael, porque o Rafael não teve escolha, lançaram a bola na área do São Paulo, o Rafael teve que sair para o Viveiros não chegar. Sobre a expulsão, eu não vi toque, só que o grande problema é que o VAR nem chamou o juiz para avaliar. Onde o VAR devia, no mínimo, ter chamado o juiz. Por isso que não tem áudio do VAR. O VAR nem chamou ele para avaliar a jogada. Um grande erro. Um grande erro. O Arboleda cabaçou muito. Junto do Alan Franco. Porque numa bola dessa, não arrisca, cara. Você precisava do resultado. O resultado estava na sua mão. Não dá boi pros caras na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é forte lá, só que teve um porém. Tivemos um jogador expulso e mesmo com um jogador a menos, o Atlético Paranaense sofreu para conseguir arranjar esse 1-0 em cima da gente, cara. Sofreu, sofreu. Só conseguiu porque o Jandrei é um mãozinha de jacaré. Que por sinal, na hora que eu vi o Jandrei entrando, eu falei, acho que é melhor ficar sem goleiro mesmo. Coloca alguém da linha aí pra ficar no gol e deixa o Jandrei no banco. Mas infelizmente o Jandrei teve que entrar. Não teve muitos chutes no gol também. Teve 3 chutes no gol e um entrou numa bola totalmente defensável que o Jandrei poderia ter defendido, mas um goleiro limitado, infelizmente. E fomos para a disputa de pênaltis. Uma disputa de pênaltis totalmente questionável. O Sabino vai bater o primeiro pênalti. Tá que ele tinha um bom aproveitamento em pênaltis nos últimos times que ele jogou, mas um pênalti totalmente mal batido contra o Santos. Que o Santos, gente, é um excelente goleiro. Mesmo estando em time de Série B hoje, na Série B, em maus bocados que o Atlético Paranaense está passando lá na segunda divisão. O Santos é um ótimo goleiro, jogou no Flamengo. Tem uma boa média de pênaltis defendidos. Pênalti extremamente mal batido pelo Sabino. Aí vem um pênalti do Tapia, que eu soube que ele se ofereceu para bater, mas e o Crespo permitiu. Mas também bateu mal. Bateu um pouco melhor que o Sabino, né? Mas bateu mal pra caramba também. E os pênaltis do Atlético Paranaense, o Jandrei pulou tudo pro mesmo lado, gente.
O cara não alterna o canto, não pulou para um lado certo. Aí, na hora do último pênalti, acho que o Jandrei pensou assim que ele ia encarnar o Rogério Ceni no jogo contra o Rosário Central, onde o Rogério marcou e defendeu os pênaltis que classificou o São Paulo. Que, mano, na hora que ele levantou a mão pra se oferecer pra bater o pênalti, o Crespo devia ter gritado: Não! Não! Não é pra bater o pênalti, cara. Porque, mano, acho que na cabeça do Jandrei passou, mano, já tô todo ferrado aqui, mano. Como será que eu posso me ferrar mais? Mano, vou bater o pênalti também. Foi muito Juvena, mano. Ele acabou com a carreira dele no São Paulo fazendo isso, mano. Ele já havia sido contestado pela torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tava pé da vida com ele, isso incluindo eu. E infelizmente o cara vai lá e encerra o ciclo dele no São Paulo de uma forma totalmente melancólica. Tanto é que vai ser emprestado à Juventude, não sabemos se vai voltar, não sabemos como ele vai sair lá. Mas infelizmente o Jandrei, ele não foi o único culpado pela eliminação do São Paulo. Não o Crespo, porque o Crespo ele fez o que pôde aí nessa partida. É... E mesmo o Jandrei não ter sido o único culpado, tem outros personagens aí no meio dessa culpa aí, nesse desastre que aconteceu na quarta-feira. Mas infelizmente ele foi o grande chamariz, né? O foco central aí das cobranças da torcida do São Paulo acabaram caindo tudo nas costas do Jandrei. Uma eliminação totalmente melancólica. E o São Paulo, gente, mesmo jogando contra um time de Série B, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar, tinha a obrigação de se classificar nesse confronto. Que, querendo ou não, os torcedores do Atlético podem até ficar pé da vida comigo com o que eu vou falar, mas foi uma zebra. Foi uma zebra para o Atlético Paranaense ter passado, mas é isso, gente. Passou aí, fez o que devia ter sido feito. O Atlético Paranaense classificado para as quartas da Copa do Brasil, deixando São Paulo pelo caminho. E agora a gente vai falar do grande confronto dessas oitavas de final, né? Querendo ou não, eu como São Paulino tenho que reconhecer que esse confronto foi o mais esperado dessas oitavas de Copa do Brasil. O derby, o famoso clássico Romeu e Julieta de São Paulo. Corinthians e Palmeiras, gente. Que confronto. Eu assisti os dois jogos porque um confronto desse, assim, você não pode perder. Você tem que assistir, assim, mesmo sendo rivais. Pelo futebol é da hora ver. E primeiro jogo ali na casa do Corinthians, né? O Neoquímica Arena. Torcida do Corinthians fazendo aquela festa. Fazendo aquele fervor da Neoquímica Arena que a torcida do Corinthians sabe fazer, ainda mais num clássico desse contra o seu maior rival. Primeiro jogo ali, Corinthians totalmente superior. Corinthians já estava superior ao Palmeiras. Tava merecendo gol. Tanto é que sai um pênalti logo no início do jogo, onde o jogador do Palmeiras achou o Gustavo Gomes, quase arranca a perna do Depay. Gente, aquilo ali foi muito pênalti, tá? Rivalidades à parte, foi bastante pênalti pro Corinthians. Na hora que mostrou a canela do Depay, tava um rombo assim, ó, gigante, uma ferida, rasgou a meia dele. E o Alberto foi bater o pênalti, eu pensei, vai ser gol, porque infelizmente o Everton ele não é muito bom para pênaltis. E por incrível que pareça, defendeu. Na visão de alguns corintianos falam que o Yuri bateu mal, só que eu acho que ele não bateu mal, acho que foi mais mérito do goleiro de ter pego esse pênalti. O que depois de ter feito, de ter pegado esse pênalti, eu pensei, pô, agora o Palmeiras vai crescer no jogo, mano. O Palmeiras vai ficar grandão e vai aparecer no Corinthians, mas não foi o que aconteceu, o domínio total do Corinthians o jogo inteiro. No segundo tempo, então, logo em seguida, cruzamento do Mateuzinho, primeiro gol do Depay em clássicos, em cima do maior rival do Corinthians, que deixou o Corinthians grandão. E poderia ter feito mais ainda nesse jogo. E aí o jogo termina 1-0, grande jogo pro Corinthians. Aí, pro meu palpite, eu achei que no jogo da volta ia ser 1-0 o Palmeiras, ia pros pênaltis e o Corinthians ia se classificar. No quesito pênaltis, goleiro, pra mim, pra pegar pênaltis, o Hugo Souza é mais goleiro do que o Everton. O Everton já tá velho, já tá sendo contestado pela torcida do Palmeiras. Contestado de uma forma bem cômica, inclusive oferecendo leitinho e Nutella. Pelo amor de Deus, nunca vi uma forma de cobrar assim. Mas jogo da volta,
Jogo na arena do Palmeiras, aquele clima fervoroso, torcida do Palmeiras também fazendo uma festa para tentar pressionar o Corinthians. Só que ali, gente, logo no início do jogo, o Corinthians estava melhor que o Palmeiras já em campo. O Palmeiras estava muito sendo amassado pelo Corinthians. O Palmeiras não estava arrumando nada, mano. O Corinthians estava jogando melhor, estava triangulando melhor as passagens. Teve duas oportunidades de gol logo ali no primeiro tempo. Só que aos 15 minutos, se eu não me engano, um lance idiota, mano. Muito burro, Aníbal Moreno, mano. Foi cair na pilha dos jogadores do Corinthians. Dar uma cabeçada eu não lembro qual foi o jogador do Corinthians que levou a cabeçada, mas estão uma cabeçada do jogador do Palmeiras e ele é expulso, muito bem expulso, num escanteio que favorecia o time dele. Olha o nível de burrice, cara. Olha o nível de burrice. Era um escanteio que favorecia o Palmeiras. E com isso, o Aníbal Moreno é muito bem expulso. O Palmeiras fica com um a menos. Só que mesmo com esse um a menos, o Palmeiras deu uma crescida pra cima do Corinthians, começou a jogar melhor. O Vitor Roque fazendo uma fumaça ali na área do Corinthians, poderia ter feito gol. Se o Palmeiras consegue um a zero ali, acho que ele conseguia segurar um a zero até o último minuto e ir para os pênaltis. Só que aí o Abel vai lá, tira o Vitor Roque, o Palmeiras fica com um poder ofensivo muito baixo. Inclusive, um cara que fez muita falta nesse confronto foi o Paulinho. Se o Paulinho tivesse nesse jogo aí, eu acho que poderia ter sido uma história bem diferente. Até porque o Paulinho é um baita jogador. Só que aí aos 43 do primeiro tempo, o Matheus Vidu vai lá e faz um gol ali numa lambança na área do Palmeiras, onde o Everton alega ter sido empurrado, mas não foi nada. Inclusive, teve o jogo da ida também, teve um gol do Palmeiras que foi anulado, que pra mim não estava impedido. Não estava impedido, pra mim foi um gol legal do Palmeiras, mas é aquela, né? O VAR interviu, e da mesma forma que fomos assaltados pelo Palmeiras, né, no jogo da semifinal do Paulista, o Palmeiras sentiu o gostinho aí da garfada aí. Vamos lá. Segundo tempo, gol do Gustavo Henrique aos 59 numa cobrança de falta do Garro. Corinthians muito bem classificado, botou o Palmeiras na roda. O Palmeiras não conseguiu arrumar nada contra o Corinthians nesse confronto, que eu achei que ia dar Palmeiras. Eu achei que ia dar o Palmeiras ali, tipo assim, no jogo. Se fosse num jogo normal ali, olhando histórico de confrontos e mata-mata, tava favorável ao Palmeiras, só que o Corinthians se saiu bem melhor. É... Corinthians classificado aí, merecidamente. E com isso, agora, essa Copa do Brasil tá muito acessível ao Corinthians, cara. Tá muito acessível, porque os grandes adversários saíram, Palmeiras saiu, Flamengo saiu, São Paulo saiu também, que eu acho que o São Paulo poderia ir mais longe nessa competição, mas agora tá muito favorável ao Corinthians e uma coisa que eu falei para meus amigos corintianos logo assim que o Dorival foi contratado. O Dorival é um técnico muito copeiro. Se você for olhar o retrospecto do Dorival como treinador, mano, ele é um cara muito copeiro. Ele gosta de Copas, principalmente da Copa do Brasil. Ele tem três: uma pelo Santos, uma pelo Flamengo e uma pelo São Paulo. E aí que ele poderia ter tido quatro, é que ele perdeu a final pro Palmeiras em 2015, que ele comandava o Santos. Então, essa Copa do Brasil tá muito acessível pro Corinthians. O único time assim que pode azetar pro Corinthians assim num confronto é o Atlético Mineiro ou o Botafogo, talvez, e um possível Cruzeiro, se o Cruzeiro continuar na pegada do Brasileirão, a mesma intensidade. Mas está favorecível pro Corinthians essa Copa do Brasil, hein? O Corinthians pode beliscar essa Copa do Brasil esse ano com o Dorival Júnior. Vamos ver como é que vai ser, né? Acabou de ser empichado aí o Augusto Melo, as coisas podem mudar lá dentro do Parque São Jorge. Mas é isso, pessoal. Essa Copa do Brasil aí é um. A Copa do Brasil em si é um confronto que eu gosto de assistir. Porque cada jogo é uma emoção, mata-mata passa uma vibe diferente. E a partir das quartas que geralmente começa a ficar mais legal, que os grandes times vão chegando, os confrontos vão ficando mais intensos, vai ficando mais da hora de assistir, pelo futebol também, né, gente? É legal de ver. É legal de ver.
Todo mundo sabe que a gente gosta de ver um bom jogo de futebol. Pessoal, só tenho a agradecer aí quem vem assistindo meus vídeos, viu? É, a gente está conseguindo uma quantidade considerável aí de novos inscritos. Cada novo inscrito, cada like que eu ganho aí nos vídeos, eu comemoro como se fosse um gol do São Paulo. E eu só tenho a agradecer aí quem tá me ajudando aí nessa caminhada, viu, gente? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem assistiu. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva aí, ative o sininho aí das notificações e tamo junto. Bom fim de semana a todos, boa semana e vamos São Paulo.